Então, pedir aos amigos espirituais que estão presentes com nós nesse trabalho, do podcast Conversando com Kardec, nos auxiliem para o nosso entendimento, que possamos compreender um pouco sobre o que iremos estudar hoje. Hoje nós falaremos sobre a pluralidade dos mundos, dando continuidade ao capítulo 3 da criação, da parte primeira das causas primárias. Então, hoje nós falaremos pluralidade dos mundos. E já começando na questão 55, Kardec pergunta se todos os globos que se movem no espaço, ou seja, ele está perguntando se todos os mundos que preenchem o universo são mundos habitados. E os espíritos respondem que sim, todos esses mundos que preenchem o nosso universo, e como nós falamos anteriormente, eu tinha comentado que o nosso universo tem um diâmetro de 76 bilhões de anos-luz, todos os planetas nele existentes, sim, são habitados. E que esse pensamento de que o homem é o primeiro em inteligência, bondade, perfeição, o único ser inteligente dentro desse universo, na verdade não passa de um orgulho e uma vaidade que o homem carrega com ele, de se achar o único espírito que tem esse privilégio de estar presente nesse universo, de que toda essa criação é somente para ele. Então Kardec faz um comentário dizendo: acreditar que só haja, e aqui eu mudei um pouco a frase, seres vivos no planeta que habitamos seria duvidar da sabedoria de Deus. E por que ele fala isso? Porque é por orgulho nosso acreditar que o universo, com o tamanho do nosso universo, como eu dito anteriormente, 76 bilhões de anos-luz, de uma ponta a outra, acreditar que somente que tudo isso é feito para nós, seria no mínimo duvidar da sabedoria de Deus. Por quê? Porque ele faria algo tão grande, tão gigantesco, somente para nós, um pequeno planeta, dentro de uma pequena sistema solar, dentro de uma pequena galáctica? Por que ele faria tudo isso para nós? Isso, na verdade, é nosso orgulho e nossa vaidade, né? A obra de Deus, ela tem uma destinação muito maior do que somente preencher a nossa vista, fazer com que nós desenvolvemos nossa astronomia. Então, o universo tem um objetivo muito maior do que somente estar ali. Então, todos os mundos têm vida, todos eles têm suas funções, suas destinações, seus objetivos, assim como nós. Então, eles não estão ali somente para nossa vista, nosso desenvolvimento da astronomia, eles têm uma função. E não acreditar nisso é duvidar da sabedoria de Deus, né? Então, nesse comentário, ele também fala que não é a Terra que provém desse privilégio de ser habitada, ou por uma constituição física, localização, por ela ser a terceira do nosso sistema solar, que as condições de temperatura, de rotação, não é nenhum privilégio, não é nenhuma condição da Terra que faz com que ela seja habitada. Na verdade, todos esses planetas são habitados e futuramente a gente vai ver por quê, né? Que a gente só entende esse conceito de vida aqui. Então, ele pergunta na questão 56 se estes mundos habitados, se esses outros mundos que compõem o nosso universo, são da mesma constituição física do nosso. E ele fala que não, que eles não se assemelham. E a gente entende por constituição física. Por exemplo, a nossa Terra é um planeta sólido, que na verdade é um planeta telúrio, né? Que significa um planeta sólido. Possui uma estrutura interna dividida em crosta, manto, núcleo. Ela também tem uma estrutura interna de litosfera, hidrosfera, biosfera e atmosfera. Então, essa constituição física é a da Terra. Os outros mundos são diferentes. Por exemplo, a gente sabe que no nosso sistema solar existem planetas não telúricos, ou seja, não sólidos. Então, dentro de todos esses universos, dentro de todos esses planetas que preenchem o nosso universo, nem todos possuem a mesma constituição física que o nosso. E a nossa ciência tenta buscar planetas que se assemelham ao nosso, né? Procurando sempre a água. Na questão 57, ele vai perguntar: não sendo uma só para toda a constituição física dos mundos, seguir-se-á tem organizações diferentes dos que habitam. E aqui o que eu entendo é que ele está perguntando a organização diferente dos seres que habitam, ou seja, os seres que habitam, eles têm as mesmas constituições que nós, eles possuem a mesma organização
átomo, molécula, célula, tecido, órgão, sistema e assim por diante, igual ao nosso, os espíritos respondem que, sem dúvida, né? Do mesmo jeito que o pássaro é feito para voar nos céus, os peixes são feitos para nadar no mar. Então, eles são diferentes. Os mundos mais afastados, na questão 58, pergunta, os mundos mais afastados estão privados da luz e do calor, já que o Sol é uma estrela que, vista de alguns mundos, eles ficam muito distantes. E eles perguntam se esse afastamento priva eles de calor, de luz solar. E os espíritos respondem que pensais então que não há outras fontes de luz e de calor além do Sol. A nós aqui na Terra precisamos da luz, do calor para vivermos, para termos a nossa vida. Mas eles querem deixar claro que em outros mundos não é necessariamente isso que é o foco, né? Então eles respondem que a gente não pensa que pode existir outra fonte de luz e calor além do Sol, por exemplo, a eletricidade. Outra coisa que ele aqui, na verdade, é um comentário de Kardec, dos espíritos, desculpa. Eles não disseram que todos os seres são iguais a nós, né? Então, ele não disse que todos os seres precisam de luz, precisam de calor, que nem nós. Então, os espíritos, os seres que habitam esses outros mundos, eles são adaptados ao mundo que eles vivem. Eles se adequam ao mundo que eles vivem. Então, mesmo que não haja uma fonte de calor como o Sol, uma fonte de radiação solar, de luz, nos outros mundos, eles se adaptam a isso e eles se ajustam ao meio, né? Como a gente comentou anteriormente sobre Darwin, né? Darwin dizia que os seres vivos, eles tentam se adaptar. E se a gente pensar analogamente nisso, todos os seres de outros mundos também vão se adaptar a esses mundos. Então ele faz um comentário sendo: se jamais houvesse visto peixes, não compreenderia que poderia haver seres que vivessem dentro da água. Então aqui ele está falando justamente disso. Se a gente não visse um peixe, a gente não ia compreender que dá para viver embaixo d'água, porque a gente não consegue. Mas o peixe consegue, porque ele foi adaptado a viver embaixo d'água. Então ele fala também que a eletricidade pode vir a desempenhar um papel extremamente importante nisso, né? Trazendo o calor, a luz. E aqui eu vou trazer um pouco sobre curiosidades sobre o que eu estudei. Eu vou tratar aqui especialmente sobre 2 planetas, né? Que a gente vai falar sobre Marte e Saturno. No livro Novas Mensagens do Espírito Humberto de Campos, pelo médium Chico Xavier, ele tem um capítulo chamado Marte, onde ele vai relatar uma viagem que o Espírito Humberto de Campos fez a Marte. E lá ele traz algumas curiosidades sobre como é a vida em Marte. Eu já tinha feito essa analogia anteriormente, trazido algumas informações, mas agora eu trouxe mais detalhes específicos, como se dá a vida em Marte. Então ele começa falando que a sensação de Marte é uma sensação extremamente leve, que ele se sentiu extremamente leve, no ambiente leve. E lá ele viu avenidas extremamente amplas, extensas, e análogas às mesmas rodovias, avenidas que nós temos aqui na Terra. Ele também fala sobre os espíritos lá terem uma aura profunda e tranquila, e que lá, em Marte, eles não conhecem a guerra, flagelo social. Para eles, eles não conhecem isso que a gente já passou por tantos, né? A gente já sofreu tanto com guerra, com diferença social, com brigas, e eles não conhecem isso, né? Eles são os espíritos mais evoluídos que nós, nesse ponto, então eles não conhecem as guerras, né? E lá eles têm uma organização física diferente. Ali ele fala arcabouço típico. Arcabouço é esqueleto, a armação dos ossos do corpo humano. Então lá eles também não têm esse corpo humano que a gente, com 2 braços, 2 pernas, de repente, com a cabeça em cima do tronco. Possivelmente é bem diferente do que nós conhecemos. Ele também fala que a vegetação é de um colorido mais intenso e mais belo, puxando para a expressão avermelhado.
Ele também fala que os habitantes felizes de Marte, eles não ingerem carne. Enquanto aqui na Terra a gente sabe que a maioria de nós é carnívoros, né? Poucas pessoas acabam adotando o vegetarianismo para sua vida, né? Tem gente que fala que é um conceito de vida. Aqui a gente sabe que é algo diferente de se fazer. Lá em Marte já é algo natural, as pessoas não comem carne naturalmente. E ele também relata que os marcianos, há muitos anos, eles já enviam mensagens para a Terra através de raios cósmicos, de ondas luminosas, desculpa, para tentar comunicação com nós. Mas que nós confundimos essas ondas como os raios cósmicos, e por isso a gente não consegue entender essa comunicação entre os marcianos e a Terra. Mas eles continuam tentando diversas vezes para se comunicar com nós. Eles também desenvolveram tanto a astronomia deles que eles conseguem de Marte examinar as vibrações de ordem psíquica da nossa atmosfera. E eles veem a Terra com reflexos trêmulos e tristes. Ou seja, essa análise que eles fazem através da astronomia, eles conseguem perceber que a nossa atmosfera é triste e trêmula. Então, os grandes centros de Marte, eles se sentem incomodados pelas influências nocivas. É bem assim que está no livro, nocivas. Nocivas de perigosa, minuciosa, nefasta, danosa e tóxica, que são emanadas da Terra. O único orbe de aura infeliz nas suas vizinhanças próximas. Então, se a gente voltar nessa imagem aqui, a gente vê que nas vizinhanças próximas, a Terra é o único planeta que ainda não é feliz. E aí ele relata um acontecimento enquanto ele estava nessa viagem de uma figura quase evangélica que descia do alto. Ele relatou como se fosse um mensageiro celeste, que ele faz uma pequena prece e depois ele começa falando: irmãos, ainda é inútil toda a tentativa de comunicação com a Terra, rebelde e incompreensível. Ou seja, anteriormente nós falamos que Marte tenta fazer comunicação com nós e que nós não compreendemos essa comunicação, né? Nós confundimos com raios cósmicos. E ele fala justamente isso, que não é inútil toda essa comunicação com a Terra, porque a gente se confunde, né? E ele fala que a Terra é rebelde e incompreensível. E anteriormente a gente falou que a astronomia marciana, ela estuda essas vibrações psíquicas da Terra e relata como trêmula e triste. Então, percebam que a gente é rebelde e incompreensível, e isso para Marte representa como se nós fôssemos tristes e trêmulos. E eles ainda dizem que nós somos o único orbe de aura infeliz nas redondezas. Veja o nível que nós estamos. Dando continuidade, eu fui atrás de outro livro que também relata a pluralidade dos mundos. Cartas de uma Morta, pelo Espírito Maria João de Deus, que é a mãe de Chico, através de Chico Xavier. E nesses itens ela vai falar um pouco sobre a vida em Saturno. Então ela começa relatando que ao chegar em Marte, através de uma viagem, Saturno, desculpa, ela tem a sensação de pisar sobre um amontoado de massas mais ou menos análogas do gelo, e que lá em Saturno ela vê o Sol levemente azulado. O calor é menor, dando uma sensação de frescura e amenidade, com os tons de rosa pálido e o azul indefinível do Sol. E ela também relata que as edificações de lá são análogas a terras e que há habitações de estilo grandiosos decorados com uma substância desconhecida que mudava de cor. Ela relata que o dia lá é composto de 10 horas e a estação dura mais de 7 anos consecutivos. Essas medidas de tempos, 10 horas e 7 anos consecutivos, são referentes ao nosso tempo na Terra. Para eles, o tempo para nós é diferente. Então, na Terra seria 10 horas o dia e as estações durariam 7 anos consecutivos. Ela também relata que a situação climatológica, o clima de lá, é benéfica para propiciar a eles uma saúde duradoura. E ela relata que os saturnianos, o pessoal de Saturno, possuem uma poderosa mediunidade generalizada, ou seja, os espíritos de Saturno
a uma certa idade, eles começam a ouvir os seus espíritos, seus irmãos de outras esferas dos sistemas. E lá, em Saturno, eles conhecem todas as combinações fluídicas requeridas ao bem-estar e à eletricidade e à mecânica. Ou seja, tudo que é referente a eletricidade, mecânica, bem-estar, eles dominam. Para eles não tem mais nenhuma novidade como nós aqui na Terra, que a todo dia estamos evoluindo um pouquinho. Lá em Saturno, eles dominam completamente todos esses assuntos. E era esses os temas que eu trouxe para hoje. Trouxe umas curiosidades e apresentei as questões. Se alguém tiver algum comentário, alguma dúvida. Bom, vou confessar para vocês aqui um pensamento que é sempre recorrente na minha mente. Eu penso que para nós que habitamos aqui na Terra, né, uma das coisas que certamente representará uma mudança conceitual do pensamento humano é quando a gente tiver convicção de que existe vida em outros planetas, né? Acho que isso representará uma grande revolução. O ser humano, de um modo geral, que habita sobre a Terra, ele tem extrema dificuldade para considerar a existência de Deus, porque é uma ideia muito abstrata. Agora, vocês imaginem um ET descer no terreno dele, né? No pátio, no fundo. Não tem como o cara negar um negócio assim. A hora que a gente tiver a possibilidade de comprovar uma visita extraterrestre sobre a Terra, e eu acho que a ufologia está buscando essa comprovação e vai alcançar, na minha opinião, essa comprovação. No momento que a gente tiver essa ideia comprovada, você muda completamente a maneira de você pensar, porque isso altera totalmente a dinâmica do pensamento que a gente tem, até porque dependendo do extraterrestre que a gente conhecer primeiro, né, se ele nos trouxer notícias assim tão interessantes como são as notícias de Marte, como são as notícias de Saturno, nos demonstrando que a gente ainda é um planeta muito atrasado nas nossas ideias, eu não acredito que isso não vai revolucionar completamente o pensamento humano, né? Que isso não vai ser uma inovação completa no nosso modo de pensar, né? Porque isso sai da discussão de muitas coisas que a gente discute. Jesus existiu, Jesus não existiu, Deus existe, Deus não existe. Uma coisa assim, tão tangível, não tem como ninguém negar, né? Apesar que sempre tem o pessoal que acredita, é o governo que está enganando, é o governo que escondeu a Área 51, não sei mais o que, sempre vai ter gente para duvidar. Né? Então, mas uma da teoria da ufologia é que, na verdade, são naves espaciais do governo desenvolvidas secretamente, né? Uma é que são seres de outro planeta, mas também uma das teorias que tem na ufologia que são naves desconhecidas, né? Mas deste mundo. Eu vou fazer um desabafo aqui, então. Eu me senti meio preocupado, assim, meio, tipo assim, com a responsabilidade quando ele fala que a Terra, nas suas vizinhanças, é o único orbe de áurea triste. Sinceramente, quando ele falou isso, eu me senti um pouco na responsabilidade, né? Porque quando ele fala isso, que a Terra é porque os espíritos que habitam nela são, né? Então, quando ele está falando que a Terra é de ordem triste, eu entendo que ele está falando de nós. E aí eu me senti um pouco na responsabilidade de que a gente, desculpa a palavra, mas parece que a gente é aquele repetente na turma que está só patinando, patinando, patinando e fica avacalhando a turma para a turma não ir para frente. A sensação que me deu foi de extrema responsabilidade, de que a partir de agora eu preciso começar a tornar este mundo melhor para que a gente chegue a alcançar a verdadeira felicidade. Então, eu li sobre os relatos, eu aconselho todo mundo a ler os 2 livros que eu citei. São trechos pequenos, mas eu confesso que eu me senti uma extrema responsabilidade de que, a partir de agora, eu preciso fazer o melhor para mim, para que a Terra também evolua. E eu escutei uma pessoa falando sobre a Terra é de provas e expiações ou regeneração? E a pessoa respondeu, você ainda está em provas e expiações ou já começou a tua regeneração? E eu acho que nessa questão é o mesmo ponto. A gente ainda está nessa infelicidade ou a gente está pronto para nos tornar os espíritos felizes? E aí eu fiquei me questionando isso e me senti uma grande responsabilidade acima, assim. Eu me boto muita responsabilidade, né?
Mas isso me fez botar mais responsabilidade de que eu preciso contribuir para que a Terra se torne melhor. Isso pesou em cima de mim. Não sei se alguém já pensou sobre isso, ou tem uma ideia parecida. Eduardo, eu discordo só um pouquinho de você. Talvez o número de pessoas que vibram, né, positivamente aqui na Terra seja um número muito pequeno ainda. Mas eu acredito sim que haja muitas pessoas já vibrando nessa felicidade, digamos assim, para mudar esse panorama, tá? Claro que a gente tem que agregar o maior número de pessoas possível para que eles comecem a ver uma corzinha diferente, pelo menos. Eu penso assim. Uma curiosidade, boa noite, pessoal, tudo bem? Desculpem o atraso aí, acabei me atrasando um pouquinho, mas só uma curiosidade, assim, será que tem alguma relação, a proximidade do planeta com o Sol ao seu grau de evolução? Se a gente pegar o exemplo que foi estudado anteriormente, olhar no sistema solar, a Terra teria em terceiro, né? E Saturno estaria lá no um dos últimos. Então, eu acredito que não, né? Eu não li nada sobre isso, mas pelo que eu estudei para fazer o podcast de hoje, eu compreendo que não tem nada a ver com a posição geográfica. Lá na questão 58, Everton, Kardec, talvez pensando parecido com esse teu questionamento na questão 58, ele questiona essa questão do afastamento do Sol, né? Mundos mais afastados do Sol estariam privados de luz e calor. Ele fala da questão material, mas talvez aí esteja intrínseco também essa questão assim, mais afastado. Será que isso influencia, né? A gente sabe que a questão o cérebro ele funciona com o sol de uma forma de estimulação de prazer e tal. Então, toda essa questão que a gente tem físico, e aí, em cima disso, talvez esteja também a questão de Kardec perguntando isso. Será que a posição do Sol também interfere nessa questão dos planetas? E aí os espíritos respondem que não, porque há outras fontes de luz e calor, muitas que nós nem conhecemos, né? Então, assim, a nossa compreensão é com relação ao Sol, ele deixa claro que a gente tem uma compreensão muito pequena, muito pequena. Então, isso não interfere, porque o Sol tem a sua contribuição, mas que existem outras situações. Então, ele abre para muitas coisas que a gente não conhece ainda, né? Mas aqui ele deixa claro que, na verdade, essa situação não interferiria na questão do afastamento ali no que ele pergunta, mas também no que tu está perguntando eu acredito que não, né? Que eu acho que a relação não é essa. A gente também não pode perder de vista o fato de que as atmosferas, tanto da Terra quanto a dos outros planetas, elas são filtros, né? Então, por exemplo, na Terra a gente sabe que a camada de ozônio ela acaba sendo um filtro para que a luz solar não nos chegue na intensidade com que ela chegaria se não houvesse esse filtro. Então, certamente, como você pode diminuir através de um filtro a intensidade da luz solar, você provavelmente possa também intensificar, como um espelho, por exemplo, consegue intensificar a luz solar, né? Então, a questão da proximidade ou não, a meu ver, assim, pelo que a gente viu essa semana, assim, preparando o estudo, ela acaba não sendo relevante, né? O que denotaria realmente é o tipo de habitante que está vivendo e a finalidade desse mundo. E outra coisa que me fez acreditar que nas nossas proximidades, quando o Humberto Campos diz que os marcianos dizem que na proximidade de Marte só tem a Terra de mundo infeliz, eu acredito que ele não está falando assim na proximidade entre os 3 mais próximos. Eu acredito que ele provavelmente está falando uma quantidade maior, vamos dizer, entre os 20 mais próximos. Né? A sensação que dá quando tu lê o livro é que ele não está falando de um número pequeno. E aí, tipo assim, se ele está falando em mais de 7, 8, ele já saiu até do sistema solar, né? A Terra não só seria o planeta mais atrasado do sistema solar, como seria mais atrasada que outros que estão próximos ao sistema solar. E ligando isso aqui ao tema que a gente já estudou dos capelinos, nós até eu e o Eduardo comentávamos, né? Que a nossa formação cultural já foi por um povo revoltado, né?
Então, quando aquela que foi a mãe do Chico nessa encarnação, né, que a Maria João de Deus relata a visão das pessoas que vivem em Saturno, né, e ela lá relata que os saturninos têm essa dificuldade de entender nós, né, consideram nós uma raça difícil de entender, mas também uma raça revoltada. Eu acho que isso tem muito a ver com a formação cultural que a gente teve, né? Talvez aqui de nós que estamos agora estudando aqui, alguns sejam capelinos, né? A gente nunca pode tirar isso da nossa visão, né? Que talvez nós sejamos provenientes de capela. E aí o que você pensa? O aluno que ele roda, vamos dizer assim, né? Porque nós rodamos no mundo lá em Capela e viemos aqui repetir a série, né? O aluno que roda, ele é muito mais difícil de você trabalhar que ele realmente volte a ser um bom aluno do que o aluno que tem uma trajetória natural, né? Então, talvez o nosso mundo tenha essa característica de ser os revoltados, porque a nossa cultura é muito formada pela essa influência dos capelinos, que sim, eram revoltados, por isso que eles perderam o direito de viver no mundo onde eles viviam, né? Então, eu gostaria de agradecer aos amigos espirituais que estiveram aqui presentes hoje, nos auxiliando no nosso estudo da noite. Que sejamos gratos, então, por isso. Que assim seja.